Introdução à corrente alternada. O sistema de potência para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica iniciaram com Thomas Edison em corrente contínua. Todavia, apareceram dificuldades técnicas neste modelo com o aumento da demanda e no atendimento de clientes a longas distâncias. No sinal em corrente contínua, a tensão se mantém constante ao longo do tempo, como visto nessa figura. Do lado esquerdo, são símbolos dos geradores de corrente contínua já estudados nessa disciplina. Os sistemas de corrente alternada desenvolvidos por George Westinghouse e Nikola Tesla logo depois possibilitou o uso de transformadores, elevando ou rebaixando os níveis de tensão, permitindo o transporte de energia a longas distâncias, com reduzidas perdas e menores investimentos na construção das redes elétricas. Os geradores CA, também denominados alternadores, são máquinas destinadas a converter energia mecânica em energia elétrica e dominar o mercado de energia. O gerador elementar monofásico de CA, concebido por Michael Faraday e na mesma época por Joseph Henry, era constituído por uma espira que girava entre os polos de um ímã, como dessa figura. No gerador monofásico elementar, uma força primária como o vento, a água, o vapor, faz uma espira de fio girar em um campo magnético, produzindo uma força eletromotriz induzida. Os terminais de bobina são ligados ao circuito externo por meio dos anéis coletores e escovas. A tensão ou corrente nos terminais desta bobina varia com o tempo e pode ser representada por uma senoide em função de sua frequência angular ou em função do tempo, como apresentado na figura. A força eletromotriz e a corrente de um gerador elementar mudam de direção cada vez que a espira gira, atingindo os pontos de máximo e mínimo quando o plano da espira está a 90 graus das linhas de campo magnético. A forma de onda da tensão gerada por um gerador CA é cíclica, isto é, seus valores se repetem periodicamente, variando entre valores positivos e negativos. Todo sinal elétrico senoidal pode ter seu comportamento descrito de modo gráfico ou analítico, através de uma função matemática senoidal, periódica e variante com o tempo. Adota-se, para a representação do sinal de tensão ou de corrente alternada senoidal, a seguinte expressão geral. Nessa expressão, Vmax, Vp ou A é o valor máximo de pico ou amplitude, sendo os valores extremos alcançados pelo sinal, unidade volt. Ômega, ou W, é a frequência angular elétrica, ou seja, é a velocidade com que o sinal evolui em radianos em um determinado tempo, unidade radianos por segundo. T é um instante de tempo do sinal, unidade segundos. Θ é o ângulo de fase, a posição relativa, expressa em graus do sinal em relação a uma referência ou a um outro sinal, unidade graus. Por exemplo, o ângulo de fase entre os sinais A e B da figura é 90 graus. Retomaremos esta questão de ângulo de fase mais detalhadamente em outro momento. Outros parâmetros importantes do sinal são: T é o período, o tempo decorrido na realização de um ciclo completo, unidade segundos. F é a frequência, o número de ciclos realizados na unidade de tempo, unidade hertz. A relação entre a frequência e o período de um sinal é dada por F igual a 1 sobre T. 1 Hz equivale a um ciclo por segundo. Entre a frequência angular, a relação é F igual a ômega sobre 2π. Um parâmetro muito importante para caracterizar um sinal senoidal é o seu valor eficaz. Como a forma de onda senoidal é pulsante, sua energia não é transmitida de forma constante, como acontece em corrente contínua. Para tensões variantes no tempo, se pode obter um valor efetivo, equivalente ao valor médio de uma corrente CC, que demandaria a mesma potência elétrica. O valor eficaz, ou RMS, de uma onda senoidal equivale a V máximo
dividido por raiz quadrada de 2. Assim, por exemplo, na rede elétrica local, 220 volts é uma tensão eficaz, referente à tensão alternada senoidal em 60 Hz, de valor máximo de 311,13 volts. Note que o valor eficaz não depende da frequência nem do ângulo de fase, somente da amplitude do sinal. Em corrente contínua, vimos que no resistor a tensão e a corrente se relacionam na forma I igual a V sobre R ou V igual a R vezes I. Em corrente alternada, a tensão e a corrente estão em fase. A lei de Ohm pode ser obtida dessa forma. I em função do T é igual a V em função de T dividido por R. O valor da corrente máxima e a sua expressão no tempo são destacados por essas equações. Graficamente, num circuito resistivo, observa-se que a corrente acompanha instantaneamente o sinal de tensão. Considerando seus respectivos valores eficazes, a lei de Ohm fica I eficaz igual a V eficaz sobre R. Em corrente alternada, ao se adotar valores eficazes, as equações da potência elétrica são as mesmas estudadas em corrente contínua. No tempo, tem-se a seguinte equação. O que resulta na seguinte forma de onda para a potência elétrica no resistor. Note que ao realizar o produto da corrente pela tensão no tempo, a potência dissipada no resistor será sempre positiva.